Estamos voltando com o terceiro bloco do programa Saúde em Foco para falar sobre o uso incorreto de hormônio. E eu deixei no bloco anterior para o Dr. Guilherme a pergunta em relação a diagnóstico de doença tiroidiana com exames de sangue normais. Isso vem acontecendo. Fala pra gente, Guilherme, qual o risco disso? O risco disso também é outra preocupação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, porque sintomas de disfunção tiroidiana são sintomas vagos, são sintomas comuns a outras situações médicas e até corriqueiras, como o sono irregular, cansaço por trabalho, fadiga e por aí vai, né? Então, só o quadro clínico não é suficiente para o diagnóstico de disfunção tiroidiana. E a sociedade, ela se põe clara a necessidade de dosagem do hormônio tireoidiano para que se faça o diagnóstico. E ela se posiciona também clara a somente fazer o tratamento na presença de alterações laboratoriais. Não existe indicação de tratamento, de uso de hormônio ou supressão hormonal se a dosagem hormonal da tireoide está normal, tá? Uma outra coisa que temos visto em relação à tireoide é o uso tanto do T4, que é o hormônio que é fácil de se encontrar em farmácia, que é a levotiroxina, né? Quanto do T3, né? E também não existe a indicação do T3, porque o T3 ele é muito mais fácil de complicações, de dar complicações como, por exemplo, arritmias cardíacas. Então, o uso indiscriminado dessa substância aumenta o risco de osteoporose, aumenta o risco de arritmias cardíacas, em doses altas aumenta o risco de morte súbita. Então, muitas vezes a pessoa usa com o objetivo de perda de peso, mas não sabe o risco que tem por trás disso, né, principalmente do ponto de vista cardiovascular. Vamos ouvir também a opinião do Dr. Roberto Zaguri, que falou com a gente também sobre isso, sobre essa questão de uso de T3 e T4 combinados e para pacientes que não têm disfunção tiroidiana. Vamos escutar. Queixas como cansaço, indisposição, diminuição de libido, falta de energia, são queixas inespecíficas, ou seja, uma sorte muito grande, uma dimensão muito grande de condições médicas e até mesmo condições que não são médicas, por exemplo, o estresse do dia a dia, o estilo de vida que a maior parte das pessoas leva, que não é saudável, com uma alimentação que não é adequada, com a falta de exercício, sem higiene do sono, quer dizer, sem um sono adequado. Então, tanto essas condições médicas diversas, quanto essa situação do estilo de vida que a gente leva hoje, tudo isso pode causar esses sintomas, né? É óbvio que o problema, as alterações da tireoide, as disfunções da tireoide também podem. E realmente necessário um exame de sangue, na maior parte das vezes, para você diferenciar se há realmente uma doença ou se há somente uma alteração do estilo de vida, alguma coisa que não é clinicamente tão relevante para o paciente. E é muito claro, o exame de laboratório ele tem que estar alterado para que aí sim se faça a prescrição de um medicamento, para aí sim se faça a prescrição de levotiroxina ou de qualquer medicação. Então, é uma prática indevida, desencorajada pela sociedade, que se prescreva hormônio tireoidiano ou iodo ou qualquer forma de iodo para pacientes que não têm alteração laboratorial confirmada. Não basta uma única dosagem, às vezes são necessárias 2 dosagens. Então fica aqui esse alerta, tomem cuidado porque tanto no médio quanto no longo prazo existem uma série de complicações, de consequências do uso sem indicação do hormônio tireoidiano e do iodo. Por exemplo, para citar 2 dos principais, arritmias do tipo taquiarritmias, como por exemplo flutter atrial e fibrilação atrial, e até mesmo insuficiência cardíaca, que podem tomar a vida do paciente, e outra complicação, a osteopenia e a osteoporose. Então, realmente é perigoso tomar remédio, tomar hormônio ou iodo sem haver uma doença por trás. Guilherme, outra questão também. A gente tem visto pacientes, as queixas
basicamente elas são sempre as mesmas, né? A pessoa chega no consultório com cansaço, falta de disposição, e aí dosam cortisol e vem com diagnóstico de fadiga adrenal. Faz cortisol no sangue, basal, então cortisol salivar, e o paciente recebe diagnóstico de fadiga adrenal e é prescrita hidrocortisona, outras formulações de glicocorticoides. Explica pra gente quanto isso é perigoso, Guilherme. Eu acho que eu, como endocrinologista, você também, o número de vezes que a gente dosou cortisol de pacientes nossos, né? A gente conta, né? Conta nos dedos, né? A dosagem de cortisol indiscriminada também é uma outra coisa que não é indicado. Também tem um posicionamento facilmente acessível aí pela internet da sociedade se posicionando contra, até porque esse diagnóstico de fadiga adrenal não existe. Esse termo ele não é reconhecido, né? Não é um termo médico, não é uma entidade médica, né? É uma patologia, tá? O que existe é a insuficiência adrenal, que é a deficiência do hormônio cortisol, e o diagnóstico é bem mais complexo do que uma única dosagem do cortisol, né? O cortisol serve apenas como rastreio para a gente decidir se vai persistir na investigação ou não, né? Ele vindo normal no limite inferior, tem que ser feito um novo exame com um teste estimulatório, que é bem mais complexo, e o diagnóstico geralmente surge em pacientes com um quadro clínico característico que vai muito além dessa fadiga, desse desânimo, né? Então, mais uma vez, posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia mostrando que não existe a fadiga adrenal. É perigosíssimo o uso do hormônio cortisol para indiscriminado. O uso desses hormônios aumenta o risco de ganho de peso, aumenta o risco de osteoporose, fraturas, suas consequências, aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, né? Diminuição de musculatura, de força muscular, aumento do risco de hemorragias, né? De sangramento. Então, não está indicado o uso desses hormônios, né? Por que utiliza? Porque a curto prazo existe uma sensação de prazer. Então, a curto prazo, o paciente tem uma sensação de euforia, fica satisfeito e compra aquela ideia de que está sendo benéfico. Ele não sabe o risco que está correndo a longo prazo. Então, infelizmente, não existe algo milagroso. Eu costumo dizer para os pacientes que se existisse algo milagroso, eu seria o primeiro a utilizar, né? Porque eu também queria me sentir bem, me sentir maravilhosamente bem, dormir bem, não ficar cansado, né? Porque nós somos humanos, nós sentimos cansaço, nós temos a fadiga, né? Então, se existisse, eu estaria usando primeiro, Nós estaríamos usando. Se nós temos acesso, nós estaríamos usando. Verdade. Mas não existe, né? Esse diagnóstico não existe, a indicação desse hormônio também não existe, e o uso desse hormônio é super perigoso. E eu acho que uma coisa que é muito, assim, é muito complicada, até para a gente explicar para o paciente, justamente isso que você falou. O paciente começa a usar e ele se sente melhor. Então, assim, ele se questiona, poxa, mas então, por que eu estou me sentindo melhor, né? Então, é de fato complicado, a gente tem que ter todo um poder de convencimento e uma insistência mesmo de estar explicando para o paciente em relação a isso, porque ele acaba achando que ele está sendo tratado. Daí vem a segurança na informação, nós temos que mostrar que estamos seguros, cientes daquilo que estamos falando. Vem a literatura, né, o respaldo científico que temos, os respaldos das sociedades que nos representam, né, a Sociedade de Endocrinologia, sociedades europeias, americanas, né, e mostrar literaturas confiáveis, né, porque muitas vezes quem prescreve se baseia em um ou outro relato que não é válido, são literaturas cheias de erros metodológicos. É verdade mesmo. E até em relação a essa questão da sociedade que nos representa, o Dr. Roberto Zaguri, da SBEM, também falou pra gente sobre essa questão da fadiga adrenal. Vamos escutar. A solicitação de dosagem no sangue de cortisol deve ser feita para casos muito selecionados.
não está recomendado, pelo contrário, a sociedade se coloca contra se fazer o diagnóstico de fadiga adrenal. Esse termo não existe, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia não reconhece esse termo e com muita frequência esse termo é utilizado para justificar o uso, como você falou, de prescrição de hidrocortisona, às vezes em gel, e quase isso sempre vem associado a dosagens hormonais caras e que não são apropriadas, como por exemplo dosagem de cortisol na saliva, fazendo aí o que se chama de modulação hormonal ou hormônio bioidêntico. Esses são termos que são desencorajados pela sociedade. Aconselho você que está ouvindo, telespectador, que procure um endocrinologista titulado pela sociedade de preferência, ou seja, que fez prova de título e recebeu o título da Sociedade Brasileira, que dessa forma você vai estar protegido para a má prática médica. Guilherme, foi um grande prazer te receber aqui para a gente falar sobre esse tema, que é um tema polêmico, é um tema difícil da gente estar abordando, mas que a gente tem, né, como profissionais da área, né, da endocrinologia, a gente tem realmente compromisso de estar falando isso para a população, né? Com certeza, eu agradeço o convite. Sem dúvida nenhuma, é um tema bastante importante, necessário, né, e agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Foi sempre um prazer, é sempre um prazer estar contigo. Obrigada. Nosso Saúde em Foco de hoje termina por aqui. Todo domingo às 22h30 com um assunto novo para você. Não percam!